Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao minicurso Educação para o Patrimônio, pensando em acervos documentais, promovido pelo Arquivo Central e Centro de Conservação da Memória, da Universidade Federal de Juiz de Fora, via Laboratório de Pesquisa em História e Arquivologia. O nosso curso terá a carga horária de 6 horas e ocorre nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Ao longo desses 3 dias de curso, buscaremos tratar de forma teórica e prática a importância da preservação e conhecimento sobre acervos documentais. Ele será dividido em 3 módulos: introdução, relação entre educação e preservação do patrimônio cultural e as experiências em educação para o patrimônio. Nossas professoras ministrantes são Carolina Martins Saporetti, Andréa Freitas Rodrigues e Mariana Faria. Hoje, nossa ministrante será Carolina Martins Saporetti, doutoranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela mesma instituição mestre em História e graduada em Licenciatura e Bacharelado em História com ênfase em Patrimônio Histórico. Possui pós-graduação Lato Sensu em Arquivologia pela FAVENE, membro do LAPA, Laboratório de Patrimônios Culturais da UFJF, e integrante do grupo de pesquisa CNPq, Patrimônio e Relações Internacionais. Atualmente, exerce a função de curadora no Centro de Conservação da Memória da UFJF. Possui experiência em conservação de acervos documentais. Considerando que o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades de seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania, desejamos a todos e a todas um excelente curso, na expectativa que tenhamos valiosas trocas de experiências nessa construção dialógica do conhecimento. Boa noite, professora Carolina. Agora com você. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a Arlene pela apresentação e a todos da organização do Arquivo Central e do SECOM pela essa oportunidade. Para mim é uma honra falar um pouco do meu trabalho e sobre educação para o patrimônio, um tema tão necessário na atualidade. Então, vou iniciar falando um pouco da minha experiência e depois entrar na temática do curso em si, na teoria. Então, iniciei o trabalho com conservação de acervos documentais durante a graduação do curso de História, como bolsista do projeto História da UFJF. Isso foi no ano de 2012, né? Eu pertencia ao LAPA, né? Laboratório de Patrimônios Culturais, e o coordenador da bolsa era o professor Marcos Olender e a Camila Figueiredo. Então, nesse período, a gente trabalhava com documentos do acervo do DCE, fazendo higienização inicialmente e depois organização desse acervo. Eu continuei sendo voluntária desse projeto durante o mestrado e em 2019 comecei a trabalhar como funcionária do Centro de Conservação da Memória, né, o SECOM, atuando desde janeiro do ano passado na conservação dos acervos da Pantaleone Arcuri, né, da companhia Pantaleone Arcuri, e do DCE, que também está sediado no SECOM. Além disso, eu faço alguns cursos, né, procurando sempre estar aprendendo cada vez mais na área de acervos documentais, como o curso de digitalização top do Pablo Soledade, Química para Conservação e Restauro, entre outros cursos. Então, hoje o minicurso, a parte que eu vou ministrar, é uma parte introdutória, com bastantes conceitos. Então, a gente vai trabalhar o que é educação para o patrimônio, alguns conceitos básicos como preservação, conservação, restauração, e, por último, normas, diretrizes e recomendações e legislações que traçam a trajetória da preservação do patrimônio no Brasil. Então, neste minicurso, a educação para o patrimônio será abordada com um conjunto de atividades que buscam a conscientização e sensibilização das pessoas em prol da preservação do patrimônio cultural. Dessa forma, mostraremos a alfabetização patrimonial associando a dimensão das artes em geral,
como veiculadoras da afetividade. Música, dança, pintura, literatura, teatro, diversas demonstrações artísticas devem ser fontes de inspiração que atrelam a dimensão do patrimônio cultural ao sentimento de pertencimento. Então, a gente vai mostrar no decorrer desse curso que a importância dessa conscientização e da aproximação das pessoas com o patrimônio cultural. E nessa primeira parte, a gente vai falar principalmente da alfabetização patrimonial, que são os conceitos, né, as normas, diretrizes. Então, o que é educação para o patrimônio? A gente está tratando a educação para o patrimônio nesse minicurso como um processo permanente e sistemático de trabalho educacional, focado no patrimônio cultural, usando este como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Assim, a partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações culturais em seus diversos aspectos, sentidos e significados. Dessa forma, o trabalho de educação para o patrimônio procura levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, preparando-os para um melhor usufruto desses bens e propiciando a elaboração de novos conhecimentos, num processo constante de criação cultural. Vocês vão ver que a gente vai estar sempre exemplificando patrimônios mais próximos, né, no caso aqui, patrimônios de Juiz de Fora. Porque quando se trata de trabalhar a educação para o patrimônio, para você atrair a comunidade, atrair seus alunos, é necessário que eles se identifiquem com esse patrimônio. E para eles se identificarem, tem que ser um patrimônio que esteja ao alcance deles. Então, a metodologia aplicada à educação para o patrimônio pode ser desenvolvida em qualquer evidência material ou manifestação da cultura. Por exemplo, um objeto ou conjunto de bens, um monumento, ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma comunidade da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares e qualquer outra expressão resultante de relação entre os indivíduos e seu meio ambiente. Então, é bastante diverso as possibilidades de patrimônios culturais, de bens culturais. Então, vamos começar com o conceito de patrimônio cultural. Se fosse um formato de oficina, a gente poderia estar pedindo para refletirem sobre o que é patrimônio cultural, sobre o que é bem cultural, colocar imagens e pedir para apontar se considera aquilo um patrimônio, e daí formando o conceito. Mas nesse formato online de minicurso, a gente vai usar conceitos prontos, né, que são utilizados na Constituição, em alguns decretos, para poder facilitar. Então, o patrimônio cultural, segundo a Constituição Federal de 1988, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, a Constituição mostra a diversidade do que é considerado patrimônio cultural. Bens culturais.
Então, o conceito de bens culturais são considerados como bens culturais qualquer que seja a sua origem ou seu proprietário. Os bens móveis ou imóveis que apresentem uma grande importância para o patrimônio cultural dos povos, tais como os monumentos de arquitetura, de arte ou de história, religiosos ou laicos, ou sítios arqueológicos, os conjuntos de construções que apresentem um interesse histórico ou artístico, as obras de arte, os manuscritos, livros e outros objetos de interesse artístico, histórico ou arqueológico, assim como as coleções científicas e as importantes coleções de livros, de arquivos ou de reprodução dos bens acima definidos. Os edifícios cujo objeto principal efetivo seja de conservar ou de expor os bens culturais móveis definidos na linha A, como são os museus, as grandes bibliotecas, os depósitos de arquivos e ainda os refúgios destinados a abrigar os bens culturais móveis definidos na linha A em caso de conflito armado. Os centros que compreendam um número considerável de bens culturais que são definidos na linha A e B, os chamados centros monumentais. Então, esse conceito é do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, numa convenção que eles fizeram em 2016, onde eles colocam o que é considerado bens culturais, os objetos e os locais que ficam sediados esses objetos. Então, eu trouxe alguns exemplos de patrimônios materiais em Juiz de Fora, procurei dar uma diversificada em arquitetônicos e outros monumentos. E, como eu falei, vou trazer sobre Juiz de Fora, né, os patrimônios, para, teoricamente, aproximar as pessoas que são daqui, que é essa função da educação patrimonial, no caso de trabalhar na sua localidade, né, na sua região. Então, primeira foto é o Museu Mariano Procópio, um museu conhecido nacionalmente, que teve sua coleção tombada em 1939 pelo IPHAM, ou seja, pelo órgão nacional de preservação do patrimônio. Parque e as edificações foram tombadas em 1983 pelo município, e o tombamento do conjunto arquitetônico pelo IPHAM ocorreu em 2015. Esse tombamento do conjunto arquitetônico pelo IPHAM foi muito celebrado em 2015, porque comemorava 100 anos da abertura do museu, né, para a população. Ele abriu em 1915 as suas primeiras exposições. Então, foi bastante comemorado esse tombamento do conjunto arquitetônico. Na segunda foto, é a antiga diretoria de higiene, antiga escola de engenharia, atual, antigo DCE, né, que é o que é mais conhecido, atual sede do SECOM, que é onde eu trabalho, e do Museu Dinâmico, que é um museu da engenharia. Esse prédio foi tombado pelo município em 1996. Esses painéis, né? Um painel são as 4 estações e o painel dos cavalos, localizados no Clube Juiz de Fora, no edifício do Clube Juiz de Fora. São obras realizadas pelo artista Cândido Portinari na década de 1950, tombados pelo município em 1997. Esse prédio fica na esquina da Avenida Rio Branco com o calçadão. Muitas vezes, embora o painel fica na parte baixa, as pessoas passam, conseguem visualizar bem o painel, muitas vezes passa despercebido, né? Inclusive tem uma loja Arpel do lado, mas as pessoas, né, no seu transitar, passam e muitas vezes não param para poder admirar esse painel. Do outro lado, é um marco comemorativo do centenário de Juiz de Fora, localizado na Praça da República, que fica no bairro Posto Rico, em frente ao cemitério municipal, construído em 1950 pela Companhia Pantaleone Arcuri. O mosaico ele foi desenhado pelo artista Di Cavalcante e ele foi tombado pelo município em 1996.
Eu coloquei esse exemplo porque ele sofreu uma degradação, mais uma degradação recentemente, e tem sido alvo de discussões pela Divisão de Patrimônio Cultural, pelo CONPAC, né, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, e pelo LAPO, Laboratório de Patrimônios Culturais, para poder fazer um documento para pedir o restauro dele pelo IPHAN e uma carta à comunidade também, tentando garantir a preservação desse bem, né, se caso realmente for restaurado. Inclusive, as funcionárias do SECOM, Arsene e Mariana, estão mais envolvidas nessas reuniões acerca desse marco do centenário, elas podem estar falando mais um pouco depois. Outros exemplos é o monumento ao Cristo Redentor, inaugurado em 1905, localizado no Morro do Imperador, que também é tombado, e foi tombado pelo município em 1990. Posteriormente, né, ele foi construído de 1902 a 1905, né, quando ele foi inaugurado. Posteriormente, se eu não me engano, na década de 80, todo o Morro do Imperador sofreu uma grande revitalização a fim de tornar um grande ponto turístico, não só o Morro do Imperador, mas também toda a Cidade Alta. Do outro lado, monumento em homenagem a Francisco Alford. Ele financiou a reforma do Parque Alford um pouquinho antes, né, em 1900, mais ou menos, e por isso foi construído um monumento em homenagem, né, a essa pessoa. Ele foi construído pelo escultor Giuseppe Caporali em 1902 e foi tombado pelo município em 2008. Patrimônio cultural imaterial. Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos, técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, e contribuindo, assim, para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, alguns exemplos de patrimônios imateriais. Então, são tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial. Expressões artísticas, práticas sociais e rituais e atos festivos. Conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo, técnicas artesanais tradicionais. Então, alguns exemplos de patrimônios imateriais em Juiz de Fora. Então, coloquei primeiro a banda daqui, não está na ordem de registro, mas eu coloquei todos os 9 patrimônios imateriais, porque é um número reduzido, dá para falar todos. Banda daqui, criada em 1972, ela ocorre no Largo do São Roque e desfila pela Avenida Rio Branco. Atualmente, a parada dela é no Parque Alford. Então, ela foi registrada em 2004 pelo município, e nessa foto está o Zé Kodak, que é o general da banda, um dos principais organizadores do evento.
A banda daqui sempre ocorreu no sábado de carnaval, então é uma tradição na cidade aqui de Juiz de Fora, as pessoas irem para a banda daqui, levarem crianças e pularem o carnaval. Segundo é o Miss Brasil Gay, foi criado em 1976 em Juiz de Fora pelo cabeleireiro Francisco Mota. É um evento reconhecido internacionalmente que busca dar visibilidade à causa LGBTQI+, e é um concurso de transformistas, que escolhe o mais belo transformista. Registrado como patrimônio imaterial do município em 2007. Terceira foto é o batuque afro-brasileiro, de Nelson Silva, foi criado em 1964, tem como característica apresentações buscando ressaltar a história e a tradição do povo negro, né, a luta, e foi registrado pelo município como patrimônio imaterial em 2007. A primeira foto trouxe o apito de meio-dia, que foi inaugurado por Arthur Vieira em 1927. Essa sirene pertence à joalheria Meridiano e fica localizada ao lado do elevador da Galeria Pio X. É interessante que, atualmente, a joalheria não fica nesse endereço mais, mas os funcionários da joalheria fazem questão de ir lá, ao meio-dia em ponto, continuar tocando a sirene. E é um marco para a população de Juiz de Fora, que no centro, né, consegue escutar a sirene e sabe que o horário é meio-dia. E foi registrado como patrimônio imaterial do município em 2004. Esse foi o primeiro patrimônio material registrado do município. Do outro lado, Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. Ocorre desde 1997 em Juiz de Fora e foi registrado como patrimônio imaterial em 2009. É um festival que atrai músicos do Brasil inteiro, orquestras. E do lado, o pão alemão, que é encontrado nas festas e nas casas do bairro Borboleta, é uma das principais demonstrações da tradição alemã, né, dessas famílias descendentes de alemães, que fabricam, né, produzem esse pão, tanto para vender nas portas de suas casas, tanto na festa alemã. Ele foi registrado como patrimônio imaterial pelo município em 2010. A festa alemã ela foi criada em 1969 por uma antiga colônia alemã. Esta festa ocorre todos os anos no bairro Borboleta. Ela se destaca pelas danças típicas alemãs e também pelas cervejas artesanais, né? Além da culinária diferenciada. Foi registrada como patrimônio imaterial em 2019. Primeira foto, o Grupo Divulgação, que é um grupo de teatro, que foi criado em 1966 e, após 50 anos de atuação ininterrupta, foi registrado como patrimônio imaterial do município em 2019. Por último, a Valsa Minas Gerais foi composta por José do Duca de Moraes e Manuel Pereira de Araújo em 1942. Este último, Manuel Pereira de Araújo, ele foi morador de Juiz de Fora, morava no bairro Santo Antônio, foi grande ativista na área da cultura na cidade e, por isso, também, além de ser uma valsa que todo mundo sabe, né, todo mundo canta o Ó, Minas Gerais, ele teve essa importância na cidade. Então, foi registrada como patrimônio material do município em 2019. Aqui é um esquema que é encontrado baseado na deliberação normativa 020 de 2018 e foi elaborado pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Essa deliberação normativa foi feita
pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CONEP. Então, aqui tem um esquema traçando os patrimônios. Então, o patrimônio material, ele é inventariado, depois é feito o tombamento, e a partir do tombamento, o monitoramento do estado de conservação. Né? E quais são as categorias desse patrimônio material? Bens imóveis, núcleos históricos urbanos, conjuntos urbanos ou conjunto paisagísticos. E tem os bens móveis integrados. Nos conjuntos paisagísticos, temos conjuntos urbanos, paisagísticos naturais, arqueológico e espeleológico. No patrimônio imaterial, também é realizado o inventário, posteriormente o registro, não é tombamento, tá, gente? No patrimônio imaterial é feito o registro para preservação desse bem, e depois realizada a salvaguarda, que é a preservação desse bem. Categorias: saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. Aqui seria um esquema para poder trabalhar, né, numa oficina e poder estar interagindo com os alunos. Né? O que existe no meu município? Aí, através de imagens, você consegue provocá-los para poder estar adivinhando, né, mostrando, refletindo qual patrimônio se identifica aquela imagem, se é o patrimônio rural, urbano, ferroviário, hospitalar, industrial, escolar, religioso e espaços do sagrado, patrimônio natural, lugares, expressões culturais, celebrações, saberes e ofícios. Agora a gente vai entrar nos conceitos de preservação, conservação e restauração. Então, primeiro a gente vai falar da preservação. De forma geral, é o conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional, que contribui direta ou indiretamente para a manutenção da integridade dos materiais ou objetos, protegendo-os da destruição, degradação, dissociação, roubo. Essa proteção é assegurada especialmente pela reunião, inventário, acondicionamento, segurança e reparação. Então, a preservação são formas e estratégias administrativas. É uma normativa, é uma lei, é um decreto, é uma carta de Atenas, né, por exemplo, é uma recomendação, uma convenção. Conservação. Então, um conjunto de procedimentos e medidas destinadas a assegurar a proteção física dos arquivos contra agentes de deterioração, Conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos, higienização, reparos, acondicionamento. Então, esses procedimentos, eles detêm a degradação. Então, documentos, né, ou objetos, bens culturais que estão sofrendo degradação, a gente entra com medidas de conservação, como citou aqui, higienização, pequenos reparos, modo de acondicionamento, que são vários itens, né, vários fatores que intervêm, né, para a degradação do objeto, do documento, como temperatura, umidade, luz, né, poeira. Então, são muitos aspectos para poder tentar amenizar, né, e conservar esse objeto. Então, conservação preventiva, ela tenta evitar a degradação. Então, é o conjunto de medidas destinadas a assegurar a proteção física de documentos contra agentes de deterioração, realizadas
com precaução, preparando os documentos para quaisquer eventualidades com relação à sua integridade física. Então, tem alguns exemplos de atividades de conservação. Higienização, no caso aqui estou mostrando de acervos documentais, porque é o foco do nosso curso. Então, higienização com trincha ou pó de borracha, a confecção de envelopes com papéis apropriados, aí vai depender do documento, e retirada de grampos e clipes. Isso são exemplos simples de conservação. Era restauração, um conjunto de documentos, ou conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de documentos deteriorados e danificados, conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos, químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervendo de modo a não comprometer sua integridade e seu caráter histórico. Então, a restauração, ela repara a degradação. Então, a gente vai ver alguns teóricos da restauração, que são aqui no curso de História, a gente vê esses teóricos na disciplina de Patrimônio Histórico 1, com Marcos Ollender, com o professor Marcos Ollender. Para quem não sabe, aqui no curso de História, a gente tem habilitação em Patrimônio Histórico e temos 3 disciplinas de patrimônio. Patrimônio Histórico 1, essa teoria do patrimônio, e um pouco de patrimônio arquitetônico. Patrimônio Histórico 2 é o patrimônio voltado para a museologia, e o Patrimônio Histórico 3 é voltado para a arquivologia. Então, o primeiro intelectual sobre restauro que a gente vai tratar é o Viollet-le-Duc. Ele nasceu em 1814, foi um arquiteto francês de grande expressão no século XIX, um dos primeiros teóricos da preservação do patrimônio histórico. Então, ele defende a doutrina intervencionista, uma restauração estilística. Né? Então, ele defende a reconstituição com base em hipótese. Inclusive, um livro que fala sobre ele e traz esse verbete dele, restauração. A palavra e o assunto são modernos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo. É restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter existido nunca, em dado momento. Então, é um teórico muito criticado, porque ele defendia uma restauração evasiva, uma restauração de algo que pode nunca ter existido naquele patrimônio, a fim de alcançar um estilo puro. Então, a importância para ele é que aquele monumento tivesse a pureza, uma beleza estilística. Então, podiam fazer restaurações radicais, inclusive colocar pedaços, né, que nunca tinham existido. O segundo teórico é John Ruskin, que nasceu em Londres em 1819, é conhecido pelo trabalho como crítico de arte e crítico social britânico. Foi também poeta e desenhista. Ele defende a doutrina anti-intervencionista. Então, ele é opositor ao Viollet-le-Duc. Então, defendeu um anti-intervencionismo radical, onde não se tinha o direito de tocar nos monumentos antigos, que pertenciam, em parte, àqueles que os edificaram, e também às gerações futuras. Ele fala: não falaremos, pois, de restauração, trata-se de uma mentira, do começo ao fim. E ele coloca também que a restauração é a destruição do edifício, é como tentar ressuscitar os mortos. É melhor manter a ruína do que restaurá-lo. Então, ele é contra o restauro, mas defende a conservação. Próximo teórico,
Só mostrar o livro do John Rusk, esse livrinho aqui, da coleção Artes e Ofícios. Camilo Boito, ele nasceu em 1834, foi um arquiteto, nasceu em Roma, foi um arquiteto, escritor e historiador italiano, voltado à crítica de arte e teoria do restauro. Então, ele defendia a restauração científica. A restauração deveria ser adotada como forma extrema de intervenção, depois de atitudes como manutenção e consolidação. Considera a necessidade de respeito à intervenção de outras épocas e criticava a reconstituição de partes desaparecidas. As intervenções deveriam ser mínimas, notoriamente distintas do original. Os processos utilizados estariam embasados em documentos, detalhadamente registrados e divulgados. Então, esses ideais, né, feitos por Boito, defendidos por ele, foram incorporados à Conferência de Atenas. Então, Boito defendia a restauração, mas uma restauração com intervenção mínima e, se realmente necessário, e também que isso fosse documentado e que respeitassem a origem do bem. Livro dele, dessa coleção também. Os restauradores. O último teórico de restauração que vamos tratar é o César Brand, que nasceu em Siena em 1906, é um dos principais nomes da restauração de objetos da arte. Fundamentou o restauro crítico. Ele é conhecido por essa teoria do restauro crítico que ele construiu nos anos 40. Ele também organizou o Instituto Central de Restauro em Roma. É um instituto muito conhecido, referência em técnicas de restauro, proteção e salvaguarda. Então, ele defende a doutrina anti-intervencionista. O restauro deve ter como alvo o restabelecimento de uma unidade potencial da obra. Então, ele considera que o restauro só deve ser feito se aquela obra for uma obra de arte. Ela tem que ter um potencial para poder ser restaurada. E desde que isso seja possível, sem que se cometa um falso artístico e sem cancelar os sinais de passagem do tempo. Então, o restauro deve ser diferenciado da obra original. Não se deve tentar fingir que não houve uma restauração naquele bem. Tem que deixar claro as partes que foram restauradas. Historicamente, é legítima a conservação dos acréscimos, enquanto a remoção, quando justificada, deve ser feita de modo a deixar traços de si mesma sobre a obra. A reconstituição é diferente do acréscimo. A falsificação se funda no juízo cópia, produção ou reprodução, semelhante de um objeto, segundo o estilo de um determinado período histórico, ou personalidade artística com objeto de documentação. Então, o restauro, no caso de Brandt, também deve ser documentado, respeitar a origem da obra, não deve ser um falso artístico, né? Deve delimitar onde está a restauração, deve ficar aparente que foi realizada uma restauração. Aqui alguns exemplos de restauro, esses foram feitos no Arquivo Central, aqui em Juiz de Fora, o antes e depois desse primeiro documento. O segundo foi reparado com papel japonês. Esse antes e depois também, o papel estava amassado e rasgado, depois foi planificado. Lembrando que é um curso de introdução, não estamos aqui para ensinar nenhuma técnica de restauro, tá, gente? Agora a gente vai falar
usei muitos decretos, muitas leis, né, mas mais do período da década de 60 e 70, mas no primeiro capítulo eu trabalhei essa criação do IFAM, né, na época no ISFAM, em 37, que teve toda uma discussão do movimento modernista na década de 20, né, o pré-projeto de Mário de Andrade, enfim. Então, aqui eu vou começar falando do decreto 22.928, de 12 de julho de 1933, que coloca Ouro Preto como monumento nacional. Então, no artigo 1º, fica erigida em monumento nacional a cidade de Ouro Preto, sem ônus para a União Federal e dentro do que determina a legislação vigente. Artigo 2º, os monumentos ligados à história pátria, bem como as obras de artes que constituem patrimônio histórico e artístico da cidade de Ouro Preto, ficam entregues à vigilância e guarda do governo do Estado de Minas e da Municipalidade de Ouro Preto, dentro da órbita governamental de cada um. Artigo 3º, os monumentos de arte religiosa, mediante acordos que forem firmados entre as autoridades eclesiásticas e o governo do Estado de Minas e a Municipalidade de Ouro Preto, poderão ser, por esses, mantidos em estado de conservação e, assim, incorporados ao patrimônio artístico e histórico do Monumento Nacional erigido pelo presente decreto. Então, nesse decreto, coloca a cidade de Ouro Preto como monumento nacional, coloca a obrigação do Estado, né, da União e do município de preservação dessa cidade e também enfatiza que objetos, né, monumentos de arte religiosa podem ser mantidos nas igrejas, por exemplo, se forem conservados nesses respectivos lugares. A segunda que eu trago, Constituição Federal de 1934, especificamente nos artigos 10, inciso 3º e 148. O artigo 10 compete concorrentemente à União e aos Estados proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte. Então, sempre teve uma preocupação com essa evasão das obras de arte, sempre foi um problema no Brasil. Uma outra coisa que eu queria destacar, que fala nessa Constituição e também já fala na anterior, é da descentralização da preservação do patrimônio. A necessidade da ajuda, né, dos estados e dos municípios estarem atuando nessa preservação do patrimônio, algo que vai ocorrer mais efetivamente só na década de 70, a partir do Compromisso de Brasília, que eu vou falar posteriormente, e com iniciativa do Renato Sueiro como diretor do IFAM. Então, no artigo 148, cabe à União, aos estados e aos municípios, favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. Agora, a Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, onde cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o SFAM, com a finalidade de promover em todo o país e de modo permanente o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional. A Constituição Federal de 1937, no artigo 134, destaca os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como
As paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Também fala sobre o patrimônio natural, algo que só vai ser também mais destacado a partir da Convenção de 1972. Decreto 2537, que é o mais conhecido pelos pesquisadores do patrimônio, que ele organiza o tombamento, né, que é o nosso instrumento de preservação, né, o nosso maior instrumento de preservação. Então, no capítulo 1 do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no artigo 1º, constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, nesse momento, só se fala de patrimônios materiais. Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico ou artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos 4 livros do tombo. Então, foram criados 4 livros do tombo, onde eram registrados esses bens culturais, né, esses patrimônios que seriam tombados. Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens, que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciamento da indústria humana. Então, aqui é destacado no artigo 4º os 4 livros do tombo. Então, no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, vão ser inseridos as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas, né, no 2º artigo e no 1º. No livro do tombo histórico, serão inscritas as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. No livro do tombo das belas artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. No livro do tombo de artes aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas nacionais ou estrangeiras. Então, agora eu trago a Carta de Veneza, uma carta internacional de 64, que traz definições e depois um adentro para conservação. Então, no artigo 1º, o conceito de monumento histórico engloba não só as criações arquitetônicas isoladamente, mas também os sítios urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes ou testemunhos de uma civilização particular, de uma fase significativa da evolução ou do progresso, ou algum acontecimento histórico. Este conceito é aplicável quer às grandes criações, que as realizações mais modestas que tenham adquirido significado cultural com o passar do tempo. Aí eu trouxe como exemplo o Parque do Museu Mariano Procópio, que, além de ter sido tombado inicialmente a coleção do museu, né, as peças do museu, posteriormente foi tombado o conjunto arquitetônico e, posteriormente, o parque. É importante a preservação, né, a conservação do parque, pois as pessoas atualmente utilizam até mais o parque do museu, devido ao fechamento do museu por um longo período para restauração. Então, essa geração de agora muitas vezes não conhece a coleção do museu. Recentemente,
não sei quanto tempo atrás, foi aberta alguma exposição, mas também de segunda a sexta, e não foi todo o circuito liberado do museu, porque não ficou pronta a restauração. Então, o parque é um grande destaque do Museu Mariano Procópio, e para chegar na edificação arquitetônica, né, no espaço que é o museu, você precisa passar pelo parque. Tem dois caminhos, um onde você visualiza uma maior parte do parque e uma outra entrada onde fica a administração do museu, e aí é uma estradinha que você sobe direto e dá no museu mesmo, na, na construção arquitetônica. A conservação dos monumentos é sempre facilitada pela sua utilização para fins sociais úteis. Essa utilização, embora desejável, não deve alterar a disposição ou a decoração dos edifícios. É apenas dentro desses limites que as modificações que sejam necessárias efetuar poderão ser admitidas. E aí eu trago como exemplo o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e a Biblioteca Municipal. Não estou falando que foi a partir dessa carta que esses dois exemplos vieram a ser ocupados, né? Enfim, posteriormente, mas só para exemplificar para vocês. Era uma fábrica têxtil do Bernardo Mascarenhas, e depois da falência foi adquirida pelo município de Juiz de Fora e foi transformado em um centro cultural, onde ocorre várias exposições de artistas, e uma outra parte é a biblioteca municipal e também o mercado municipal, esqueci de acrescentar aqui. É localizado no centro da cidade, o Centro Cultural e a biblioteca, na Praça Antônio Carlos. Então, aqui eu trouxe as fotos dos exemplos. Aqui é o parque do Museu Mariano Procópio, né? Só uma vista do parque, porque o parque é relativamente grande. E o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, que é localizado na Avenida Getúlio Vargas e adentra a Praça Antônio Carlos. Normas do Quito, de 1967, foram elaboradas em Quito, no Equador, para tratar da conservação e utilização dos monumentos e lugares de interesse histórico e artístico. Foi recomendado que os projetos de valorização de bens fossem parte integrante dos planos de desenvolvimento nacional, sendo tal ação responsabilidade do governo. A difusão dos conhecimentos acerca dos bens culturais objetiva eficiência na preservação e ainda como produtos a serem explorados, assim como legislação adequada ou disposições governamentais para o interesse público. O documento ainda relatou a importância da coordenação de projetos por instituto idôneo, contando com equipe técnica. Então, as normas do Quito, ela defende a utilização dos espaços, dos monumentos, para conservação. Inclusive, eu vou falar posteriormente, na década de 70, nós temos um grande programa aqui no Brasil, que é o Programa de Cidades Históricas, inicialmente de reconstrução do Nordeste, né, que defende justamente isso, a utilização do bem cultural, né, do patrimônio, para conservação e também para o desenvolvimento da região. Então, agora eu vou falar do Compromisso de Brasília, aconteceu em 1970, que foi o encontro de governadores para a preservação do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e natural do Brasil. Resultou nesse documento, Compromisso de Brasília, que foi baseado na necessidade de cuidados com o patrimônio cultural brasileiro e recomenda a criação de órgãos estaduais ou municipais, onde ainda não houver, todos ligados aos conselhos estaduais de cultura e ao DIFAM,
aproveitando que apareceu esse termo de IPHAN, o IPHAN ele passou por algumas mudanças no nome, foi criado como Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois passou para DIFAM, diretoria, depois para secretaria e até chegar a IPHAN. Então, você vai encontrar, dependendo da época, algumas diferenças na sigla e no nome. Quanto ao plano de proteção da natureza, é importante a criação da legislação e serviços estaduais, articulados com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Então, novamente, fala da descentralização da preservação do patrimônio, a importância de criar órgãos estaduais e municipais. Foi discutida a carência de mão de obra especializada em níveis superiores, médio e artesanal, criando programas de formação de arquitetos, restauradores, conservadores de pintura, escultura e documentos, arquivistas, museológicos de várias especialidades. Então, tinha uma carência de mão de obra especializada, até para o IPHAN contratar na época. Então, esse compromisso ele foi realizado a partir da gestão do Renato Suero, eu falei, presidente do IPHAN de 67 a 79, que foi um grande incentivador de especialização na área de conservação, preservação e restauração do patrimônio. Inclusive, foi nesse período que foi criado o SECRE, que era uma especialização na Bahia, e atualmente é um mestrado profissional conceituado em todo o país. Então, em Juiz de Fora, nós temos o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, com a PAC, e a DIPAC, Divisão do Patrimônio Cultural. Então, esses são os dois órgãos que discutem, né, e protegem, preservam o patrimônio na cidade. Compromisso de Salvador, em 1971, que foi o segundo encontro de governadores, com o objetivo de reafirmar os itens do compromisso de Brasília e propor novas ideias, resultando no compromisso de Salvador. Fez parte deste documento a recomendação de criação do Ministério da Cultura e secretarias, elaboração de legislação e proteção. Isso também foi pauta do compromisso, mas preservação e valorização. Então, de acordo com o período, tem a criação de um Ministério para desenvolvimento, preservação do patrimônio e trazer recursos, né, para a comunidade, para a região, para a cidade, enfim. Eu coloquei o programa de cidades históricas aqui, mas eu citei ele anteriormente. Então, Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, em 1972. Novamente, o Renato Suero teve grande participação nessa convenção, ele foi o vice-presidente, então o Brasil foi uma grande convenção da Unesco Internacional, mas o Brasil teve grande participação. Alguns países defendiam que essa convenção do patrimônio mundial fosse apenas cultural e outros que tratassem especificamente do patrimônio natural. O Renato Suero ele interviu e conseguiu fazer essa conciliação que a convenção tratasse dos dois temas, né? E é uma das convenções mais importantes
que temos. Aproveitando para falar que esses decretos, cartas patrimoniais, recomendações, a maioria se encontra disponível no site do IPHAN. O acesso para download é gratuito, assim como as revistas do IPHAN, você encontra todas as revistas online e para download também. Então, artigo 1º, para fins da presente convenção, serão considerados como patrimônio cultural. Então, ele traz alguns conceitos inicialmente e depois algumas questões que devem ser cumpridas por quem assinar essa convenção, né? Por quem assinou essa convenção. Então, os monumentos são obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estrutura de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal, excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os conjuntos, grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor universal, excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os locais de interesse, obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com valor universal, excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. Artigo 5º. A fim de assegurar proteção e conservação eficazes e valorizar de forma ativa o patrimônio cultural e natural situado em seu território e em condições adequadas a cada país, cada Estado parte da presente convenção se empenhará em adotar uma política geral com vistas a atribuir uma função ao patrimônio cultural e natural na vida coletiva e integrar sua proteção nos programas de planejamento. Instituir no seu território, caso não existam um ou vários órgãos de proteção, conservação ou valorização do patrimônio cultural e natural, dotados de pessoal capacitado e que disponha de meios que lhe permitam desempenhar suas atribuições. Desenvolver estudos, pesquisas científicas e técnicas e aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitam ao Estado enfrentar os perigos que ameaçam seu patrimônio cultural ou natural. Tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras cabíveis para identificar, proteger, conservar, valorizar e reabilitar o patrimônio. E fomentar a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação em matéria de proteção, conservação ou valorização do patrimônio cultural e natural, e estimular a pesquisa científica nesse campo. Então, os países que participaram dessa convenção deveriam seguir, no caso desse artigo, esses itens citados, construir uma política de preservação do patrimônio cultural, instituir no seu território órgãos de proteção, diversos órgãos, também descentralizar, caso não tenha isso estruturado, a promoção de estudos e pesquisas, enfim. E teve também a criação do Comitê do Patrimônio Mundial, que é o comitê que julga os patrimônios que tentam as chancelas de patrimônio da humanidade, e a lista do patrimonial em perigo, que os patrimônios que entram nessa lista são analisados, e são vistas possibilidades de recursos para poder ajudar na recuperação desse patrimônio. Eu inverti a ordem. Aqui ele vai falar do que é considerado patrimônio natural.
Os monumentos naturais, constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal, excepcional do ponto de vista estético ou científico. Então, esses são considerados os monumentos naturais. As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas, que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação. Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, a conservação ou a beleza natural. Esses itens também se encaixam nessas diretrizes que foram apontadas anteriormente. Agora eu trago a Constituição Federal de 1988. No artigo 30, compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 216 é aquele conceito de patrimônio cultural que eu utilizei no início, então eu não vou estar repetindo, para não ficar cansativo. Aí traz o artigo 1º, parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Então, aqui ele traz meios de preservação do patrimônio. Parágrafo 2º, cabem à administração pública, na forma de lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3º, a lei estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais. 4º, os danos e ameaças do patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. 5º, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilômetros. Agora, uma lei mais voltada para o arquivo, né? Que é a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, institui sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e cria o CONARC. Artigo 1º, é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova de informação. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou da natureza dos documentos. Artigo 3º, considera-se gestão de documentos. Então, ele traz dois conceitos nessa lei: o conceito de arquivo e de gestão de documentos. O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Artigo 4º, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidos em documentos de interesse particular
ou de interesse coletivo. Desculpa. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. No artigo 26, fica criado o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, órgão vinculado ao Arquivo Nacional que definirá a Política Nacional de Arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo diretor-geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas. Recentemente, o CONARC abriu edital para interessados a fazer parte do Conselho. A estrutura e funcionamento do Conselho criado neste artigo serão estabelecidos em regulamento. Então, tem o regulamento interno do CONARC. Agora, o decreto de 2000, número 3.551, que fala sobre o registro do patrimônio imaterial. Então, só em 2000 que a gente tem esse registro do patrimônio imaterial. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que, embora muitos pesquisadores coloquem essa questão do bem cultural associado ao Luiz Magalhães, essa nova concepção, né, de bem cultural, um conceito mais abrangente, muitas vezes é colocado ao Aloysio Magalhães, que foi diretor do IPHAN de 79 a 82. Mas o Renato Sueira falava do imaterial, não com esse termo, claro, mas em preservar o folclore, os ritos, né, o modo de fazer, isso na década de 60. Então, temos documentos que mostram isso. No artigo 1º, fica instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui patrimônio cultural brasileiro. Esse registro se fará em um dos seguintes livros. Então, assim como o tombamento, o registro, nós temos livros que serão inscritos os bens que deverão ser registrados. Livro de registro dos saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Livro de registro das celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. Livro de registro das formas de expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Livro de registro dos lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Então, a inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira. Então, serão inscritos as tradições, né, os modos de fazer que perpetuam de geração para geração, igual a gente falou no conceito de patrimônio imaterial. Igual eu expliquei do apito, né, de meio-dia aqui em Juiz de Fora, que, embora a joalheria responsável tenha saído do local, os funcionários se sentem responsáveis por ir lá e bater a sirene ao meio-dia para continuar, para manter a tradição. Outros livros de registro poderão ser abertos para inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam o patrimônio cultural brasileiro e não se enquadram nos livros definidos no parágrafo 1º deste artigo.
são partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro. O ministro do Estado da Cultura, instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, secretarias de Estado, de município e do Distrito Federal, sociedades ou associações civis. Então, é isso. Foi uma parte mais teórica, bastante conceitos, mas é necessário para quem quer trabalhar com patrimônio cultural entender a trajetória da preservação no Brasil e também esses conceitos de preservação, conservação, restauração de patrimônio, o que é patrimônio, né? Então, como o curso também foi mais amplo, né, atingindo diversas áreas, a ideia era dar uma teoria mais básica mesmo, para que todo mundo compreendesse os outros dias do minicurso. Só queria aproveitar para falar, né, que ontem tivemos outorgada a Lei número 14.038, né, que regulamenta a profissão do historiador, né? Então, foi uma importante vitória em momentos tão difíceis que estamos passando, né, nesse governo. E gostaria também de ressaltar a importância de minicursos como esse, né, de oficinas, de lives, palestras, enfim, não só nesse momento de quarentena, mas o debate em torno do patrimônio, da preservação do patrimônio cultural é muito importante, principalmente buscando a conscientização das pessoas. É através da conscientização das crianças, dos jovens e dos adultos que nós vamos conseguir preservar a nossa memória, o nosso patrimônio. Então, é isso. Meu contato, meu e-mail está disponível. Qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail também, que eu vou respondendo aos poucos. Obrigada. Obrigada, Carolina, professora, por essa aula, né? Muitos elogios no chat, e não são à toa, realmente foi um imenso prazer. Acho que nós ganhamos um tempinho. Eu separei as perguntas por blocos, assim, fiz aqui uma classificação, né, mania de arquivista, né, por blocos, né, por temas. Algumas, eu vou logo adiantar, né, em respeito às pessoas que perguntaram no chat, obrigado a todas as contribuições, foram valiosas. Amanhã, nós temos mais 2 dias de curso, né, gente? Então, amanhã e na quinta, algumas perguntas nós separamos para esses outros momentos que tem mais a ver com os assuntos que serão tratados. Então, inicialmente, eu fiz um bloco da nossa querida Juiz de Fora. Tiveram alguns comentários e eu achei fantástica a aula, né? Eu que sou uma imigrante em Juiz de Fora, então também estou também aqui toda curiosa. Né? Então, o Nilton Machado, a Vanessa Rodrigues e o Marcelo Amaral Coelho comentaram, né, sobre o que você falou sobre Juiz de Fora. Então, vamos aos comentários. Vou fazer esse bloco, aí nós passamos para as próximas perguntas. Vamos puxar a sardinha um pouquinho para a nossa cidade, né? O painel das 4 estações é de azulejos de que ano? A Vanessa, essa pergunta foi o Nilton. A Vanessa perguntou: o apito do meio-dia ainda apita? Nunca escutei ele, nem eu, tá, Vanessa? Também estou curiosa. E o Marcelo Amaral comentou: não sabia de uma colônia alemã em Juiz de Fora. Bem, como eu trabalho lá no Arquivo Central, no permanente, sou obrigada a saber, né? Essa história eu sei um pouquinho, mas vamos esclarecer brevemente, professora. Então, o apito de meio-dia, ele toca regularmente de segunda a sábado, no horário de meio-dia. Como eu disse, os funcionários da joalheria fazem questão de retomar ao local para poder manter essa tradição. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Vou olhar aqui. O painel das 4 estações é de azulejos? De que ano? Tá. Então, ele é de azulejo, sim. E da década de 1950.
não tem um ano E a última, precisamente. ok. E a última é, não sabia de uma colônia alemã em Juiz de Fora. Você pode falar um Sim, pouquinho sobre isso? no bairro Borboleta temos muitas famílias descendentes de imigrantes alemães, e lá é bastante comum manter as tradições da culinária, né? E a festa alemã é organizada nesse bairro também. Ótimo. Inclusive, Vamos temos pesquisas no programa de pós-graduação em História falando dessa imigração alemã, também da imigração italiana na cidade de Juiz de Fora. Tá, ok. Gente, só para as perguntas, tem algumas perguntas mais técnicas, e amanhã nossa restauradora, Andréia Rodrigues, vai responder, que é a pergunta da Júlia Ribeiro e da Daniela Pereira. Tá tudo aqui anotado, tá, gente? Não se preocupem, tentei sambar o samba do que eu dou nesse chat, vocês arrasaram no chat, mas selecionei. E, Carolina, a próxima pergunta. Tatiane Canuto. Podemos dissociar patrimônio material de patrimônio imaterial? Então, é uma discussão muito grande, né, presente nos dias atuais, para poder registrar e preservar, se usa essa delimitação. Mas o patrimônio material ele está muitas vezes diretamente ligado ao material, né, ao espaço, por exemplo, ao modo de fazer, né? Temos vários exemplos, por exemplo, modo de fazer de uma panela de barro, né? O patrimônio material seria essa panela de barro, mas o que se coloca como importante para preservar é o modo de fazer, visto que é algo artesanal e cada uma vai ter uma medida, né? Não vão ser iguais, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acredito que estão muito relacionados o patrimônio imaterial com o material, mas para poder fazer o ato de tombamento e de registro, ou seja, para poder realmente ser preservado, se tem essa separação. Certo. Terceira pergunta, né, considerando que lá Juiz de Fora foi um bloco. Cláudio Fajardo, poderia abordar um pouco a questão do Aloysio Magalhães Muifã, polêmica? Então, eu sou muito suspeita, adoro, que eu sou muito suspeita. Tem uma dissertação que fala da importância do Aloysio Magalhães, realmente foi uma pessoa muito importante para a instituição, mas ele ficou somente 3 anos, né, de 79 a 82. Ele era um designer, enfim, teve importância na questão do patrimônio material, mas, como eu disse, foram ideias do Renato Sueiro que ele conseguiu desenvolver através de um centro de referência cultural, não me recordo o nome corretamente. Então, assim, claro, tem os méritos do Aloysio Magalhães, não desmereço, mas muito do que ele conseguiu colocar foram ideias que já estavam sendo discutidas na década de 60 e 70. E, assim, eu tenho uma grande crítica, porque ele ficou somente 3 anos na instituição e atuou tipo assim, tem uma importância muito maior na historiografia do patrimônio, né, do que o Renato Sueiro, que ficou 12 anos numa época de ditadura, enfim, e que teve várias especificações que realmente foram relevantes para a preservação do patrimônio. Então, assim, eu sou meio suspeita porque eu puxo sardinha para o Renato Sueiro, a verdade é essa. Obrigada. Bem, eu vou a partir de um comentário aqui da colega Maria da Consolação Policarpo sobre patrimônio de João Pessoa, e a partir dela eu vou fazer uma pergunta, voltando um pouco para Juiz de Fora, a pedido das nossas colegas da organização aqui do curso. A Maria da Consolação comenta: estamos precisando de outro compromisso desse, pois o patrimônio está a cada dia mais entregue à própria sorte, principalmente aqui em João Pessoa. Realmente João Pessoa, né, poucos sabem, mas é a cidade que eu não sou de lá, mas eu tenho familiares lá, né, e realmente a cada vez que eu vou a João Pessoa eu me assusto com o descaso, né, com o patrimônio histórico, cultural
né? Realmente nós temos essa dificuldade. E não era assim alguns anos atrás, interessante isso. Nós tivemos um momento muito bom, inclusive, para a proteção do patrimônio na cidade, mas, infelizmente, ao que parece, esse momento passou, né? E, então, deixa eu só colocar aqui, a Daniela Eugênia pergunta, quais monumentos importantes tem em Juiz de Fora? Então, são vários, né? Tem uma lista no site da FUNALFA dos bens tombados, dos monumentos tombados e dos patrimônios e materiais registrados. Inclusive, a lista dos patrimônios registrados está desatualizada. Essas fontes que eu consegui atualizar foram através de reportagens e de outros meios, porque o site estava tá desatualizado, na verdade. Assim, um dos principais é o Museu Mariano Procópio, mas eu tenho uma certa crítica, porque, embora ele seja importante para a história nacional, né, o segundo maior acervo do Império, né, só ficando atrás do Museu Imperial, pouca gente sabe disso, mas é um museu que permaneceu muito tempo fechado. Então, como eu disse na apresentação, a geração de agora não conhece, não reconhece aquele museu como um patrimônio. Ela conhece mais o parque, né, porque é utilizado para fazer caminhadas, exercícios físicos, né, ou admirar a paisagem. Enfim, mas eu acredito que o principal, né, talvez seja o Museu Mariano Procópio. Mas a Juiz de Fora, ela tem um centro, entre aspas, histórico, né? Tem bens arquitetônicos de grande são grandes estruturas, né, que se destacam na cidade, como a fábrica têxtil, a antiga fábrica têxtil Bernardo Mascarenhas, tem o Palacete Santa Mafalda, que é estudado pela Mariana Faria, que é o Colégio Central, que ele também é de grande importância histórica para a cidade, não só como conhecem, né, que é como grupos escolares, inclusive a Mariana está desenvolvendo uma pesquisa no mestrado sobre isso. Tem as igrejas, né, de São Sebastião, a Catedral, tem a Escola Normal. Então, assim, o Castelinho da Semig, que é uma arquitetura linda, né, que se destaca. Então, assim, tem vários patrimônios que se destacam na cidade. A próxima, opa, só um alarme aqui para controlar o nosso tempo. Desculpa. A próxima é Daniela Eugênia. Você poderia falar um pouco sobre o processo de registro dos bens imateriais pelo IPHAN? Como é que funciona esse processo? Então, eu não sei especificamente como é feito, mas é realizado o inventário, né? A partir desse inventário é levado ao conselho, que é avaliado, né? E a cada 10 anos também é reavaliado aquele registro, né? Para verificar se aquela tradição se manteve, se não perdeu. Mas, assim, falar detalhadamente como é realizado, eu não sei informar. Só fazer um breve comentário que me chamou a atenção aqui. Eu fiz um bloco que tivemos 3 perguntas sobre classificação, né? O Cláudio Fajardo, a Vanessa Rodrigues e a Maria da Consolação Policarpo. E nesse ponto, primeiro, me corrijam, né? Amanhã, se eu estiver errado, amanhã a gente pode até voltar nesse assunto. Seria essa classificação que vocês estão perguntando, seria arquivística, né? Vou aqui ler as perguntas. Eu gostaria de saber como objetos de design, como cartazes e revistas, estão classificados. Essa é do Cláudio Fajardo. Da Vanessa. Aproveitando Oi? a pergunta do Você Cláudio, repete, por como favor? eu Você gostaria repete, por de favor. eu gostaria de perguntar como objetos de design, como cartazes, revistas e embates estão classificados. Essa é a pergunta do Cláudio. A Vanessa Rodrigues pergunta, vou aproveitar a pergunta do Cláudio, como materiais audiovisuais, filmes, vídeos são classificados? E a Maria da Consolação, também gostaria de saber como poderemos classificar os azulejos agregados à arquitetura. Aí só um adendo, Carolina, uma licença que assim, vou falar arquivisticamente,
tecnicamente, né, aí o meu lado, eu fico dividida só entre o historiador e o arquivista, mas o meu lado arquivista enxerga a classificação como uma atividade técnica da arquivologia, e como tal é idem, aspas, aspas, independente do nosso documento ali ser ou não patrimônio, ele tenha, né, nós temos as classificações, inclusive filmes, vídeos, existem classificações próprias para esses materiais e tratamentos próprios. Mas aí, me perdoe se eu entendi a pergunta errada, mas você pode complementar para a gente. Pois é, eu fiquei com essa dúvida também, porque se for classificação, aí é do modo arquivística, e aí eu não tenho propriedade para falar disso, porque, embora eu tenha um conhecimento básico, né, por trabalhar com acervos documentais, eu não tenho essa formação e não poderia estar passando essa informação. Agora, se for em qual item que eles seriam tombados ou preservados, né, registrados, aí varia de acordo com a importância, com o histórico que for levantado no inventário. Isso vai variar muito de acordo com o que foi produzido, né, a relevância do cartaz ou do vídeo, a temática que foi trabalhada, se quer preservar o imaterial que foi trabalhado no vídeo, ou se é sobre uma exposição, enfim, vai variar muito. Muito obrigada. Agora vamos à pergunta sobre como nós ganhamos um tempinho, tá, Karen? Eu estou estendendo aqui para tentar contemplar o máximo de perguntas. Então, a Aline Lopes pergunta: todos os exemplos de patrimônio material e imaterial demoraram muitos e muitos anos para serem registrados. Por que demora tanto assim? Então, é um processo muito burocrático. A gente precisa da conscientização das pessoas. A partir que as pessoas entenderem que isso é importante, acredito que os processos vão ser agilizados. Mas, assim, a demanda também, de certa forma, é grande. Os poucos, né, que se preocupam com a preservação do patrimônio, que são muito atuantes, né, são pessoas, né, como eu, como a Andréia, a Arlene, enfim, o pessoal que está organizando esse minicurso, se doam, né, para a preservação. Então, assim, são muitos inventários que chegam para ser avaliados e são muita burocracia, às vezes tem que ser refeito alguma coisa, às vezes é reprovar, enfim. Então, por isso que acaba demorando. E também não é interesse, né, do nosso desgoverno de estar preservando nada. Então, mas é o decorrer dos anos, né? Então, isso acontece já há muito tempo. Não posso pôr culpa no governo atual, não. Nós temos aqui algumas questões sobre referências, autores, né? Nós podemos, primeiramente, pessoal, na sexta nós vamos disponibilizar esse material, né, no site do nosso arquivo central da UFJF, e algumas dessas questões vão ser respondidas amanhã pela nossa professora, a restauradora Andréia Rodrigues. Vamos ver o que mais. Só uma dúvida, a do Iago Labão eu já fiz, né? Quais critérios usados hoje em dia pelo IFAM para determinar o tombamento de um patrimônio, seja ele material ou imaterial? Os critérios? Quais critérios utilizados hoje em dia pelo IFAM para determinar o tombamento de um patrimônio? Não, são vários critérios, mas dentre eles a importância histórica, a relação com a comunidade, se é realmente um bem, né, que tem importância para aquela comunidade, se as características dele permanecem mais próximas do original, porque se for um bem já muito degradado, provavelmente não vai ser preservado, só se tiver uma ressignificação, é algo que tem acontecido muito, ressignificação dos monumentos, né, e dos prédios históricos. Então, são vários critérios, mas dentre eles, o estilo, as características físicas e, principalmente, a questão da afetividade com a comunidade, né, e o valor histórico e artístico. Bem, nós temos aqui eu voltei agora para o chat, tá? O que tinha separado em blocos nós já contemplamos, e aí eu vou colocar outra pergunta da Daniela Eugênia. Existe alguma crítica em relação à salvaguarda do patrimônio imaterial? Você acha que poderia ser modificado ou atualizado? Então, a atualização é sempre importante, porque
A lei é de 2000, né? Então já se passaram 20 anos. Então, alguns processos, às vezes, não são acatados devido a algum encaixe na lei que poderia ser modificado. Mas eu acho que a gente está no caminho, mas é questão de revisão de lei, né, que tem que ser feito periodicamente, mas que, infelizmente, não é feito. A Hilda Freitas traz um tema atualíssimo, né? E gostaria que você pudesse comentar um pouco como o patrimônio pode ser usado para um movimento descolonial e de memória negra. Você pode repetir, por favor? Como o patrimônio pode ser usado para um movimento descolonial, de descolonização e de memória negra. Então, eu não tenho propriedade para poder falar desse assunto. Tem pesquisadores que estudam muito o decolonial, inclusive eu descobri esse termo recentemente no doutorado, né, através de um grupo de pesquisa, mas vem através dessa ressignificação do patrimônio, né? Alguns patrimônios, alguns monumentos, na verdade, que às vezes são desconhecidos, justamente porque essa história não é valorizada, estão sendo ressignificados, estão tendo descobertos, estão tendo estudos deles, inclusive aqui na cidade de Fora tem o Luan Pedretti, no mestrado em Educação, que está estudando alguns desses monumentos. Tem o LABOI, que é o Laboratório de História Oral, e o Áfricas, na universidade, que também está tendo uma pesquisa, várias pesquisas, né, voltadas para essa Juiz de Fora Negra. É muito interessante, vale a pena. Eles estão fazendo várias lives e eles vão ter mais apropriação para poder falar desse tema, porque são pesquisadores realmente da área. Mas o que eu posso falar é que os monumentos têm uma disputa, né, de memória, e está acontecendo muito essa questão da ressignificação da memória. Muitos estão tentando ver, né, esse decolonial, o outro lado da história, né, que não é esse lado colonizador, opressor, mas o lado dos negros, né, dos escravos, dos imigrantes, enfim. Vamos a mais duas perguntas, já que temos um tempinho ainda. Fidalino pergunta: no âmbito municipal, como no caso do apito do meio-dia de Juiz de Fora, que foi decretado patrimônio imaterial, como se dá o processo de tombamento em nível municipal? Então, em municipal é feito inventário também, muitas vezes parte, assim, deveria partir, né, da comunidade, ou se não de algum pesquisador que tem relação com essa comunidade que tem interesse, né, em fazer esse tombamento ou registro. A partir disso, é levado ao COMPAC, que é discutido a relevância desse bem, se deve ser tombado ou não, e depois que votado é feito, né, passa pelo prefeito para poder ser decretado. O De forma Walter resumida, tá, gente? O Walter Pereira pergunta: caso seja possível, poderia citar brevemente os instrumentos de acompanhamento dos patrimônios imateriais? Eles podem variar de uma esfera para outra? Não entendi a pergunta. Vamos lá. Caso seja possível, se você poderia citar os instrumentos de acompanhamento dos patrimônios imateriais. Esses instrumentos podem variar de uma esfera para outra? Os instrumentos de preservação? Dos patrimônios imateriais. Isso vai variar de acordo com a especificação do patrimônio, com a localização, né, com cada região, porque essa preservação mais intensa é do município, né, feita pelo município muitas vezes, né, quando se tem uma superintendência, né, estadual do IPHAN ou um órgão do município. Então, vai variar de acordo com a legislação e com as normas, diretrizes, enfim, de cada local. A Vera pergunta: quando um bem imóvel privado é tombado, como o IPHAN contribui para a sua preservação? Então, é feita a desapropriação desse bem, né? Muitas vezes é feita a
Desapropriação. E é algo muito complicado, porque, assim, por isso que é importante a conscientização do patrimônio. Muitas pessoas são contra o tombamento, principalmente tombamento. Nem vou falar tanto do registro, mas do tombamento tem muitas pessoas que são contra. Vamos supor, vou tombar o seu imóvel. Ah, eu não vou poder reformar a minha casa, enfim, não leva esse lado histórico e artístico, né? Importância para a cidade, ou até em nível regional, estadual, enfim. Por isso que é importante também a conscientização das pessoas, para que elas valorizem, entendam o que é tombamento, entendam o que é registro. E vamos à nossa última pergunta da noite, né? Daqui a pouco vamos dar os avisos para os próximos dias do curso. A Júlia de Melo Ribeiro pergunta: a ressignificação vale para homenagem de nomes de ruas, como foi a tentativa de mudar o nome da Avenida Costa e Silva, e a mudança de nome da Avenida Independência? Isso, é justamente assim, essa que é a ressignificação, matou a charada. O meu depoimento aqui sobre a Avenida Independência. Eu moro na Avenida Independência, eu moro na Avenida Itamar Franco, e recém-chegada a Juiz de Fora fui pegar um ônibus, e antes de subir do ônibus eu perguntei ao motorista: passa na Avenida Itamar Franco? O motorista olhou para mim com uma cara de óbvio e falou: não, passa na Avenida Independência. E eu falei: ah, tá, serve, vamos, fui nesse ônibus mesmo. Realmente tem essa polêmica da avenida, né, Independência, que se tornou Itamar Franco. Esse seria um exemplo. Pegou, né? Não pegou, na verdade. Os moradores, talvez quem mude para Juiz de Fora depois da mudança, já pega Itamar Franco, mas Porque eu tenho todos os formulários. Anteriormente, não. E aí, inclusive, eu vivo dando informação errada, porque eu falo Avenida Independência, a pessoa nunca vai achar Avenida Independência. Nesse caso, é uma ressignificação, foi a fórceps, né? Mas a população não se ressignificou. Vamos agora aos avisos. Vou pedir para que a nossa colega organizadora e professora ministrante de amanhã, do dia de amanhã, entre e passe os avisos, porque eu também não estou entendendo muita coisa, tá? Eu fingi que... mas quem sabe melhor coisa é ela. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Quero me desculpar pelo imprevisto que a gente teve no início. São coisas que fogem realmente ao nosso controle. Assim. Eu, sinceramente, eu não saberia nem dizer a vocês exatamente o que aconteceu. Mas a gente perdeu o link de transmissão e a gente teve que refazer. Bom, eu quero dar alguns avisos. O primeiro é que a frequência de todos vocês foi computada, tá, para o dia de hoje, então não tem prejuízo para a emissão do certificado. Eu já consegui registrar todo mundo que entrou pela plataforma e por aqui, pelo YouTube, então depois eu vou casar isso. Quem por acaso entrou sem ter feito inscrição, aí realmente eu não tenho como liberar o certificado, tá? Mas aí é um caso à parte, depois a gente pode conversar por e-mail. Amanhã, vocês vão receber 1 hora antes da transmissão o link pela Duit mesmo, como hoje. Amanhã cedo, eu estou tentando aqui com eles resolver isso o mais rápido possível. Acredito que amanhã cedo a gente já vai estar com tudo pronto. Então, na parte da tarde, 1 hora antes, vocês vão receber o link pela Duit e vão entrar normalmente. A questão do material. Todo o material vai ser disponibilizado na sexta-feira, depois que a gente terminar o minicurso, vai ser por PDF, vai ficar disponível na nossa página do arquivo, eu vou voltar a passar os links para vocês. Amanhã também eu passo o link do SECOM, eu não sei se vai ficar disponível pelo Facebook deles, então a gente vai definir isso amanhã e eu passo para vocês, mas de qualquer jeito na página do arquivo vai ficar. A gravação das aulas também vai ficar disponível.
A questão do material, eu vi que muita gente perguntou sobre referência e material bibliográfico. Isso está nas referências que a gente vai disponibilizar. Amanhã, inclusive, na apresentação que eu vou fazer, eu também vi que várias perguntas eu vou poder responder amanhã, e, inclusive, essa questão de material. Eu vou passar para vocês alguns livros, algum material técnico que a gente tem acesso, com os links para vocês baixarem, tá? Então, mas de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão passando para a gente, que a gente vai tentar responder. O que a gente não conseguir responder, a gente tenta, depois que o minicurso terminar, a gente tenta responder também por e-mail, e a gente vai deixar os contatos para quem quiser também conversar com a gente depois, tá? Então, bom, eu, mais uma vez, peço desculpa pelo inconveniente, tá? Amanhã isso vai estar resolvido. E uma boa noite, quero desejar uma boa noite a todos e dizer que amanhã, então, às 7 horas, a gente espera todo mundo aqui de novo, tá bom? Boa noite. Boa noite, gente.